Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar sobre retas. Nós vamos começar um capítulo de retas e ângulos para que a gente possa entender algumas questões lá na frente de geometria analítica. Nós vamos precisar entender alguns conceitos que são fundamentais, tá? Sem esses conceitos a gente não consegue desenrolar, beleza? Então vamos começar aqui com alguns deles. Vamos lá. A primeira ideia que nós vamos ter aqui é sobre as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Bom, nós dizemos que essas duas retas são concorrentes quando a gente tem aqui um ponto em comum entre essas duas retas, né? Então nós temos aqui a reta R e a reta S. Então nós temos apenas um ponto P aqui em comum, tá? É essa a ideia. Retas concorrentes, então, elas se cruzam e têm apenas um ponto em comum. Vamos aqui a outro conceito básico, que são as retas perpendiculares. Observem que essas retas também são retas concorrentes, mas vejam aqui, elas formam entre si um ângulo de 90 graus, por isso que elas são chamadas de perpendiculares. Então, quando essas duas retas, a reta R e a reta S, formaram um ângulozinho reto, nós temos então um chamado ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Beleza, temos aqui mais um conceito importante, são as retas paralelas. Elas são paralelas quando elas estão no mesmo plano, ok? Então, toda reta que é paralela à outra sempre terá o mesmo plano. As duas estão no mesmo plano. Vejam aqui então o plano que nós estamos falando aqui, esse plano ômega, tá? Então, essas duas retas são paralelas quando elas são chamadas de coplanares, ou seja, co igual, planares plano, ok? Então, o mesmo plano. E não tem um ponto em comum, ou seja, elas nunca serão concorrentes. Agora vejam aqui as chamadas retas reversas. Elas são chamadas retas reversas quando elas não pertencem ao mesmo plano, tá? Então vejam aqui, nós temos aqui um desenho de um cubinho, onde a reta S aqui está num plano e a reta R está no outro plano. Então elas são chamadas de reversas. Agora nós temos que entender também o conceito de segmento de reta. Então o segmento de reta é uma parte dessa reta, tá? Então quando a gente consegue pegar uma reta, né, a reta a gente sabe que é uma linha infinita, e essa reta então ela é composta de infinitos segmentos de reta. Então esse segmento aqui, vejam que aqui nós temos aqui, ó, o segmento AB e nós temos o segmento BC. O segmento AB é um segmento menor que o segmento BC. E esses segmentos, quando a gente quer representar um segmento, o que a gente faz? Nós colocamos uma reta, um traço em cima que liga o ponto A ao ponto B. Então a gente está dizendo aqui, ó, o segmento AB é representado exatamente por isso aqui, ó, tá? Por um traço que une os dois pontos. E aqui nós temos o segmento BC, que também é representado pelas letras que representam os pontos, mais um traço em cima, tá? Essa é a ideia de segmento de reta, que é exatamente o que? Nada mais, nada menos do que uma partezinha da reta, tá? Agora o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que divide essa reta em dois segmentos exatamente iguais, tá? Ela pega, imagine um segmento de reta, tá? O segmento aqui AB, nós estamos falando aqui segmento AB. Então nós temos um ponto M, que é um ponto médio, que vai determinar aqui dois segmentos iguais, ou seja, o segmento AM vai ser igual ao segmento BM, tá? Nós temos exatamente então no meio aqui, ó, entre esses dois pontos, nós temos na metade do caminho, nós temos o ponto médio. E a mediatriz? O que é a mediatriz? Vamos imaginar o mesmo segmento AB, ou seja, uma pequena parte dessa reta, o segmento AB, que está aqui, ó, tá? E nós vamos ter aqui uma linha perpendicular, ou seja, uma reta perpendicular. Essa reta perpendicular a esse segmento AB ou a qualquer outro segmento é sempre chamado de mediatriz, tá? Então, imagine então que nós temos aqui o meio do segmento AB, tá? O meio dele, que é o ponto médio, tá? Então, no ponto médio eu tenho uma linha que passa perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Esse segmento aqui, ó, ou melhor, essa reta aqui que divide esse segmento AB em duas partes iguais é chamada de
reta mediatriz. Tá? Finalmente a gente chega aqui a um conceito chamado distância entre dois pontos. Nada mais, nada menos que se eu tiver um segmento AB, eu posso medir aqui. Depois nós vamos ver isso mais adiante, que nós vamos usar Pitágoras aqui, porque a distância entre os dois pontos aqui vai ser sempre a hipotenusa desse triângulozinho que nós vamos formar aqui, tá bom? Mas vamos lá, nós estamos falando só conceitualmente, ou seja, distância entre dois pontos é a menor distância que liga o ponto A a outro ponto B. Agora veja bem aqui, ó, distância entre um ponto e uma reta é diferente, tá? Nós falamos anteriormente a distância entre dois pontos. Agora nós temos uma reta R aqui embaixo e um ponto A aqui. Observe que a distância, a menor distância entre o ponto A e a reta R é exatamente o que? Uma linha sempre formará um ângulo de 90 graus com essa reta, tá? Ou seja, a distância A linha é exatamente o que? A formação dessa distância aqui, que está sempre formando um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus com a reta aqui que a gente quer medir essa distância, tá? Então, é exatamente o que? A distância entre o ponto e uma reta é calculada unindo o ponto até a reta através de um segmento, né? Um segmento que deverá formar um ângulo de 90 graus. Bem, na próxima aula nós vamos trabalhar com esses conceitos na prática, ou seja, nós vamos fazer exercício. Te encontro lá.